No escuro, após furto de fiação elétrica de prédio há quase uma semana, alunos de escola estadual de Jacareí precisam improvisar iluminação para não serem prejudicados nas aulas. Idoso de 70 anos é preso em flagrante em Taubaté por armazenar em casa fotos e vídeos com pornografia infantil. O crime é monitorado pela Polícia Civil na cidade com a ajuda da tecnologia. Atento aos sintomas, início do outono aumenta a incidência de gripes e resfriados, doenças que podem ser confundidas com outras ameaças à saúde, como a febre amarela e a dengue. Por isso, médicos recomendam, quanto mais rápido o diagnóstico, mais eficaz o tratamento. Geração de empregos. Pela primeira vez no ano, São José dos Campos contratou mais que demitiu. Números do CAGED também apontam bom desempenho no mês de março nas cidades de Guaratinguetá, Jacareí e Taubaté. Copa do Mundo no cardápio. Restaurantes de São José dos Campos já oferecem pratos inspirados na culinária dos países que vão disputar o Mundial na Rússia. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural, que está com uma programação recheada. Literatura, shows e muita gastronomia. É só escolher. Porque hoje é sexta-feira. E o Band Cidade segunda edição já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Em Jacareí, a falta de energia elétrica numa escola estadual na Vila Garcia vem causando transtornos para os mais de 600 estudantes da unidade. Eles estão sem luz desde o fim de semana, quando bandidos furtaram parte da fiação elétrica do prédio. De lá para cá, os alunos são obrigados a usar a lanterna do celular para conseguir ler e estudar. Imagina, falta o básico na escola, né? Luz. Para piorar a situação, desde segunda-feira, os alunos que estudam no período da tarde estão sendo dispensados 1h30 antes do horário normal. Esta é a Escola Estadual Antônio José de Siqueira, na Vila Garcia, em Jacareí. Para estudar aqui, é preciso abrir bem os olhos e redobrar a atenção para enxergar as matérias na lousa. O motivo? Falta de energia. Sem luz, os celulares, que são proibidos durante as aulas, viraram ferramenta indispensável para iluminar cadernos e livros. O problema começou com um furto de fios de cobre no último fim de semana. Prejudica um pouco, por exemplo, o aprendizado nosso, os horários fica difícil. Não dá para enxergar no fundo da sala, por exemplo, só mais perto da janela. A maioria das vezes a gente usa mais a lanterna também para poder ler os livros que a gente tem que ler, assim, todo. Lanterna do que? Do celular, é? Isso. Há 5 dias, os 600 alunos são obrigados a estudar sem luz na sala. Os vídeos gravados por celular mostram a dificuldade para tentar aprender. Eberson tem um filho matriculado na 8ª série. Ele está indignado com a falta de ação do Estado para restabelecer a energia no colégio. Vira e mexe, eles estão saindo mais cedo devido à falta de energia. E ninguém toma nenhuma atitude, né? A gente paga os impostos, tudo, e está desse jeito aí. Mas precisaria tomar uma atitude o mais rápido possível. De manhã, a situação está sendo contornada porque os professores, eles abrem as cortinas das salas de aula, deixando assim a luz natural entrar. Agora, à tarde, os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental estão sendo prejudicados, sim. Porque, como nesta época do ano escurece mais rápido, eles também estão sendo dispensados às 5 da tarde. E o horário normal seria 6h20. Ou seja, diariamente, os estudantes perdem 1h30. É muito ruim, porque a gente está perdendo mais aulas, assim. Aula do que vocês estão perdendo todos os dias? Tipo, aula de matemática, inglês, ciências, língua portuguesa, um monte. É ruim, né, ficar perdendo a aula, assim. Ainda depois diz que vai retornar, o que estão perdendo vai ser de sábado. Vai ficar bem ruim pra gente. O furto dos fios aconteceu na madrugada de sábado e na madrugada de segunda-feira. 2 boletins de ocorrência já foram feitos na delegacia pela direção da escola. E a diretoria de ensino também já foi notificada. Mas, por enquanto, os alunos continuam sem enxergar uma luz no fim do túnel. O governo ainda fala que não tem verba. Como não tem verba? Para arrumar a escola não tem verba. Para fazer festa o governo tem dinheiro. Eu acho que precisa arrumar logo isso, porque o aluno vem para a escola para não pode ficar no escuro sem fazer nada. A gente fica no escuro praticamente. Os professores também não conseguem passar nada. Tá tendo muita dificuldade, sim. Mesmo durante o período da manhã, que abrem as cortinas? Mesmo período de manhã. A gente não está enxergando, a gente não está tendo aula, a gente vem para a escola só para ter presença mesmo, mas para enxergar a gente não enxerga nada.
Essa é a atenção que é dispensada na educação, uma área tão importante, né? Um absurdo isso. Segundo a Delegacia Seccional de Jacareí, uma equipe da Polícia Civil foi encaminhada para a escola agora à tarde para investigar o furto da fiação. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que existe um orçamento de R$19 mil para o reparo na rede elétrica da unidade. E os trabalhos devem começar só em 20 dias. Os alunos do período da tarde, que estão sendo dispensados mais cedo, terão as aulas repostas aí mais tarde. 20 dias, hein? Em Taubaté, a Polícia Civil identificou um idoso de 70 anos que armazenava material pornográfico infantil em casa. Ele foi preso em flagrante. Desde agosto do ano passado, a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, investiga suspeitos de pedofilia na cidade na Operação Ângelos, através do rastreamento de IPS dos computadores. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, outros 2 homens de 39 e 35 anos foram ouvidos e liberados. Os policiais apreenderam ainda 3 notebooks, 2 pendrives, 3 HDs e um CD com fotos pornográficas de crianças. Além disso, um pé de maconha e 7 munições foram encontradas nos endereços dos suspeitos nos bairros Recanto dos Coqueirais, Vila Costa e Vila Iapeí. Em Guaratinguetá, uma quadrilha especializada em tráfico de drogas foi presa ontem pela polícia. O grupo escondia os entorpecentes no bairro Quaresmeiras. 2.000 porções de crack e cocaína foram apreendidas. Os policiais localizaram ainda 2 quilos de maconha, embalagens vazias para o armazenamento das drogas e uma balança de precisão. Um homem foi encontrado morto ontem à noite próximo à rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de Taubaté, na altura do quilômetro 4. O corpo estava dentro de uma van e tinha sinais de tiros. Moradores contaram à polícia que ouviram os disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por pelo menos 14 tiros. O caso será investigado. A sessão da Câmara de Guaratinguetá, realizada na noite de ontem, foi marcada por confusão. A discussão entre representantes do Sindicato dos Condutores com a mesa diretora ocorreu durante a votação de uma emenda que pedia a manutenção dos cobradores nos ônibus do transporte coletivo no processo de implantação de bilhetagem eletrônica. Apesar do bate-boca, a emenda foi aprovada e, com isso, o novo sistema não deve colocar em risco o emprego dos cobradores. Estamos ainda no outono, mas os termômetros indicam mesmo a temperatura de outra estação. Nos últimos dias, o clima já parece de inverno, né? Pois é, Rose, nessa época mais fria surgem diversas doenças comuns que derrubam a saúde de muita gente, como gripes e resfriados, como é o meu caso. Mas com outras doenças em alta, como dengue e febre amarela e a leptospirose, fica difícil identificar os sintomas de cada uma delas, que são muito parecidos no início. Por isso, buscar atendimento rápido pode fazer a diferença. Carlos agora já está curado, mas os 7 dias de sofrimento ainda são difíceis de esquecer. O começo foi como se fosse uma febre, um resfriado. Foi dor no corpo, dor de cabeça, dor na nuca, dores nas juntas. E nos 2 primeiros dias eu achei que era uma gripe. Já no 3º dia me derrubou. Derrubou de uma forma que eu não conseguia levantar. Eu pensava em levantar, já deitar de novo, porque era muito intensa. Ele teve dengue, doença transmitida pelo Aedes aegypti. Mas no início nem imaginou que tinha sido derrubado por um mosquito. Eles já me falaram, ó, isso daí tá tudo sintomas para dengue. Fica em casa, descansa, não faça esforço físico, nada. Que isso daí vai passar. Logicamente fiquei preocupado, né? Assim como a dengue, a gripe causa febre, dor de cabeça e dores no corpo. Os sintomas também podem ser confundidos com a leptospirose. Provocada por uma bactéria transmitida pela urina do rato, a doença causa ainda tosse, diarreia e vômitos. E a febre amarela apresenta os mesmos sinais, o que facilita o falso diagnóstico. Todas essas doenças apresentam sintomas semelhantes apenas na primeira semana. E como no início o mal-estar é leve, as pessoas não costumam procurar um médico. E é aí que há o risco. Se o diagnóstico não for feito rapidamente, o quadro pode se agravar e até levar à morte. Mas esta infectologista lembra que os sintomas, apesar de semelhantes, sempre dão pistas para o diagnóstico correto. Que
vai diferenciar é a anamnese, ou seja, aquela história que você tirou do paciente. Por exemplo, se o paciente mora num lugar que tem ratos, que ele armazena alimentos e ali tem muito rato, você tem que pensar em leptospirose. Se ele está na cidade e teve caso de gripe em volta dele, tem que pensar em gripe. Se está tendo dengue naquela cidade, numa quantidade expressiva, tem que pensar em dengue. E a febre amarela, que é uma ameaça que está chegando aí. Por isso, procurar rápido o pronto atendimento é fundamental. E tão importante quanto é o médico buscar durante a consulta informações sobre o histórico do paciente. Medicina, ela se faz com o que o paciente conta e o que o médico aprende e descobre no exame físico e aí solicita os exames complementares. Eu tinha um professor que ele dizia que quando a gente terminava de conversar com o paciente e examinar, você já tinha que ter o diagnóstico mais ou menos na sua cabeça. Você só ia pedir o exame para confirmar aquele diagnóstico. E sempre é importante que o médico também oriente o paciente para que ele volte no serviço a qualquer alteração do quadro clínico. Tá aí as dicas. Depois do intervalo, a maioria das cidades da região registra saldo positivo na geração de empregos no mês de março, segundo o CAGED. Destaque para Guaratinguetá. E ainda pratos típicos dos países que vão participar da Copa do Mundo ganham espaço no cardápio de restaurantes de São José dos Campos. Essas delícias a gente mostra para você já já. Hora certa, 7h01. Band Cidade está de volta em instantes.